Fala pessoal, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo conforme prometido no vídeo anterior, que falava ali sobre o Fagner e o Marinho, para dizer para você como se destrói um time de futebol, tá? E eu vou falar particularmente do Santos, mas isso vale para qualquer time, porque você tem um sucesso numa temporada, um técnico que chega com um sistema de jogo inovador para a situação do futebol brasileiro, com intensidade, com velocidade, com troca de posição, pegando um time que se não tinha, não era um bando de jogadores, era um time que não tinha a mesma qualidade individualmente, tá, de Flamengo e de Palmeiras, e consegue fazer esse time ser vice-campeão brasileiro. Eu tô falando do Jorge Sampaoli aqui, né? É bem verdade que o Jorge Sampaoli não queria ficar no Santos e vem desde o ano passado a evidência de uma péssima gestão no Santos, do presidente José Carlos Pérez, a quem eu confrontei um dia, né, foi até no início de 2019, final de 2018, não lembro, na Rádio Bandeirantes, em que eu falei que tinha informação que o Dodô, lateral esquerdo, não ficaria. Ele falou, vai ficar, pode me cobrar. E ele foi parar no Cruzeiro, né? Então, voltando aqui à história. Uma gestão horrorosa, né? Que perdeu de graça dois zagueiros, um bastante promissor, o outro já consolidado como um excelente zagueiro, né? Tô falando aqui do Robson Bambu e do Gustavo Henrique. O Robson Bambu, que foi para o Atlético Paranaense de graça, já foi inclusive negociado com o Nice do futebol francês por quase 50 milhões de reais, ou seja, o Santos não faturou nada pelo jogador e o Atlético Paranaense, que o recebeu, já o negociou. Quer dizer, que absurdo, né? Um time que vive dificuldades financeiras perdendo seus jogadores assim, de graça. Ele entra na temporada 2020 e traz um técnico, Jesualdo Ferreira, português, que já nem trabalhava mais como técnico, né? Era comentarista de um programa, aliás, muito bom no Canal 11 de Portugal, que tem também a apresentação ali da Sofia Oliveira. É um programa muito bom sobre futebol, né? Mas o Jesualdo já não estava no campo, já fez bom trabalho no Porto, foi campeão português, tricampeão português pelo Porto e tal, mas, né? Aí ele veio ao Santos e a gente avisava isso lá na RB, né? Falando, ó, não é que nem o São Paulo não, esqueça, tá? Esqueça isso aí. Mas enfim, o Santos perdeu jogadores, é verdade, o Gustavo Henrique já citado aqui, o Jorge, e ele mudou completamente a forma de o Santos jogar, tá? E o Santos voltou pior, exemplo do Palmeiras, voltou pior da pandemia. Aí, nesse meio tempo, em abril, tem aquilo que enlouquece os jogadores e funcionários do Santos. Havia sido combinado um corte salarial de 30%, quando os caras foram lá na boca do caixa retirar o salário, o Olerite, era de, o contra-cheque, melhor dizendo lá, o corte era de 70%. Aí os caras ficaram loucos, né? Já tinha salário atrasado. Aí alguns deles entraram na justiça, o Everson e o Eduardo Sacha. Aliás, o Everson perde o desligamento do Santos, a rescisão contratual unilateral, mais 7 milhões de reais. Quer dizer, não estou falando que ele não dá o direito dele, não é isso. É que o Santos vai pro buraco, ainda mais, né? Bom, então como se destrói um time de futebol? Primeiro você vai perdendo jogadores ali de graça, você não tem mais um modo de jogo que foi vencedor de jogar futebol, que foi vencedor na temporada anterior. Você traz um técnico que nada tem a ver com o antecessor, o Jorge Sampaoli, a não ser o fato de ser estrangeiro, e eu já falei aqui 1000 vezes que tem técnico estrangeiro bom e técnico estrangeiro ruim. Então não pode ser assim, tem um português aí, o Jesualdo lá, o Jorge Jesus deu certo no Flamengo, então traz aí que é a mesma coisa, né? Por isso que o Flamengo fez uma busca criteriosa por um técnico para substituir o Jorge Jesus, né? Fez entrevistas, quis saber das intenções, quis saber do tempo de contrato, da forma como enxerga futebol, né? Para tentar ali algo que melhorasse ou mantivesse pelo menos o jeito de jogar do Flamengo, né? No caso do Jesualdo, não. Foi terra arrasada. O Santos virou terra arrasada. E aí ele comete muitos erros, né? A gente já falou aqui sobre aquele erro no jogo contra o Santo André, o primeiro jogo da volta da suspensão do futebol paulista, em que ele perde o Carlos Sanches, expulso no primeiro tempo. E em vez de recompor o meio-campo colocando o Gemota, ele fez uma alteração que tirou velocidade do ataque, né? Tirando o Arthur Gomes e colocando o Raniel, quer dizer. Aí matou o time do Santos, que fez um bom primeiro tempo naquela ocasião, né? Embora estivesse perdendo por 1-0, uma bola bandida ali do Santo André, no gol do Rodrigo e tal. Aí, no jogo de ontem contra a Ponte Preta, o Santos faz 1-0 aos 6 minutos, um time muito superior tecnicamente, e desencana de jogar futebol. Esquece futebol. Dá a bola para o adversário e fala, joga aí. Aí a Ponte Preta começou a falar, opa, peraí, esse bicho não é feio não.
com o Apodi pelo lado direito, que é um jogador interminável, mas todo mundo tá careca de saber que ele gosta de avançar muito. Até nisso o Jesualdo errou, que era só colocar o Soteldo em cima dele. O Soteldo tinha feito a jogada do primeiro gol driblando dois, né? O Jefferson e o Apodi. E todo mundo sabe o que ele vai fazer, né? Ele vai pegar, ciscar e tal, aí vai cortar para a linha de fundo e vai cruzar. Foi isso que ele fez e ninguém consegue parar, né? E em vez de colocar lá o Soteldo infernizando a vida do Apodi, ele recuou, né? Marcando ali por vezes atrás da linha do meio de campo. E aí foi trazendo a Ponte Preta para cima, foi chamando a Ponte Preta e tal. E aí no segundo tempo foi um massacre, gente. Foi assim, no total de finalizações do jogo, 23-6. No segundo tempo, 7-1. Quer dizer, um time que jogava em casa, completamente desarrumado. Ah, mas perdeu o Marinho no primeiro tempo por expulsão. Sim, expulso de forma justa, diga-se de passagem, né? Aliás, visivelmente, né, esses jogadores do Santos estão desequilibrados emocionalmente, né? Pode ser consequência, claro, dessa gestão horrível, né? Que os jogadores veem que têm salários atrasados, tiveram um corte maior do que o combinado, veem seus companheiros entrando na justiça, certamente pensam se devem fazer o mesmo ou não, né? Então eles estão emocionalmente desequilibrados. Quer dizer, em 3 jogos, 2 jogadores foram expulsos no primeiro tempo, o outro no início, né, do segundo tempo, o Uribe, no jogo contra o Novo Horizontino. Não tem cabimento isso, né? É um time muito faltoso, 17 faltas a 14, né? Jogando em casa contra um time tecnicamente inferior. Quer dizer, é assim que se destrói um time de futebol, gente. A gente fala isso aqui para alertar, até fazer um alerta aos dirigentes e a você, torcedor, para cobrar o seu dirigente, falar, escuta, que negócio é esse? A gente tinha aqui um jeito de jogar. Em menos de um ano isso foi devastado, completamente devastado. Assim, eu temo pelo papel que o Santos vai desempenhar no Campeonato Brasileiro, assim, honestamente. Eu acho que vai ser um fiasco. Assim, a briga do Santos vai ser para não cair. É coisa muito séria, se não perder mais jogadores, né? Uma pena. Aquele time vice-campeão no ano passado, vice-campeão brasileiro, que impôs inclusive a maior derrota ao Flamengo, né? Ao Flamengo do Jorge Jesus, quase imbatível aqui no Brasil. O time perdeu 4 jogos. Sendo um deles para o Emelec e o outro para o Liverpool. E tomou um 4-0 na cabeça do Santos. Tudo bem, era a última rodada do Campeonato Brasileiro, jogo na Vila Belmiro, o Flamengo já projetando o jogo contra o Liverpool, mas foi um 4-0. Né? Assim, o Flamengo deu vexame naquele jogo. Foi o único, assim, também contra o Bahia, foram 2 vexames do Flamengo na gestão do Jorge Jesus. E esse time do Santos conseguiu essa proeza, quer dizer, é pouca coisa? Claro que não, né? Então é isso, pessoal. Vai ficar de olho agora no Campeonato Paulista, né? A gente já falou bastante aqui sobre a expulsão também do Fagner, no jogo, a não expulsão, melhor dizendo, que para mim tinha de ser expulsão. Foi um absurdo o Rafael Claus não ter expulsado o Fagner naquela entrada no Morato, né? Me lembraram aqui nos comentários depois, eu não lembro o nome de quem falou, mas me lembraram aqui que foi o Morato, né? Então, e no jogo do Santos também, né? E o Corinthians está classificado e tal, e, cara, vai chegar ali como um dos favoritos, tá? Como favorito. Eu acho que tem potencial para ganhar no Palmeiras. Eu acho que vai ser essa a final, inclusive. Embora eu acho que o Corinthians vai passar com mais facilidade pelo Mirassol do que o Palmeiras pela Ponte Preta. O Palmeiras não tá jogando nada. A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes. Mas voltando ao jogo do Santos também, a se lamentar, a atuação medonha, deplorável do árbitro Salim Fendi Chaves, né? Que deixou o pau comer. O que o Soteldo e o Marinho apanharam nessa partida com a conivência da arbitragem. Teve um lance ali no segundo tempo, uma entrada desleal, um pisão no tornozelo do Soteldo do zagueiro Wellington Carvalho, que deu esse pisão com a perna esquerda, com a perna direita deu um bico no Soteldo. O árbitro nada fez, quer dizer, uma arbitragem terrível do Salim Fendi Chaves. Aliás, foi uma rodada em que o pau cantou, né? Teve essa entrada do Fagner no Morato, no jogo do Corinthians, né, que se levou só um cartão amarelo. E era falta para cartão vermelho? Sim, e teve essa atuação lamentável do Salim Fendi Chaves. Projetando aqui, eu acho que o Corinthians vence a equipe do Mirassol, eu acho que o Palmeiras passa nos pênaltis, com dificuldade pela Ponte Preta no Allianz Parque, e aí Corinthians e Palmeiras na final, de novo, assim como em 2018, e o Corinthians vencendo o Palmeiras, inclusive, nesse Campeonato Paulista, na volta do futebol, né? Por 1-0, o Palmeiras não conseguiu furar aquela retranca armada pelo time do Corinthians, né? Principalmente no segundo tempo, né? Fez 1-0 com o gol do Gil, frangaço do Everton, e aí depois o Corinthians se fechou, tomou um calor ali do Palmeiras, jogou melhor do que o Corinthians, é verdade, mas não conseguiu furar a retranca. O Palmeiras tem esse problema, ele não consegue furar retrancas, não tem imaginação de jogo para fazer isso. Tá bom, galera? Valeu, muito obrigado mais uma vez, um abração e tchau, tchau.